E aí, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai ter então a nossa aula sobre a estrutura da palavra. Eu vou fazer uma pequena introduçãozinha para vocês, vou explicar o que é o morfema, e em seguida eu vou mostrar para vocês os tipos de morfema, certo? Que são o radical, as desinências, a vogal temática e os afixos. Eu também vou tentar esclarecer uma dúvida muito comum sobre esse assunto, certo? Que é diferenciar a desinência ou sufixo. E por fim eu vou falar para vocês sobre as classes variáveis e invariáveis. Bom, então vamos começar. Vamos à nossa introdução, então. As palavras, elas não são um bloco fechadinho e maciço, certo? Elas são compostas de várias partes menores. Cada parte dessa a gente vai chamar de morfema, certo? Então, veja o exemplo que eu trouxe aqui, adultinhos. Eu dividi o máximo que eu podia essa palavra, e no caso são 4 divisões. Cada divisão dessa, cada partezinha é um morfema. Então, uma dessas partes, ou seja, um desses morfemas, é a base do significado, como eu disse ali, o adulto, certo? Uma outra parte, ela indica um grau diminutivo, uma outra indica o gênero masculino e outra indica o plural. A gente vai ver o que é cada coisa dessas, mas vejam como eu posso dividir essa palavra em várias partes menores para indicar coisas diferentes, certo? Vejamos então o radical. O radical vai ser sempre a base do significado da palavra. Ele não vai se dividir em unidades menores e ele sempre vai fazer parte de palavras da mesma família. Vamos ver esse exemplo. Terra. Radical terra. Veja que esse radical ele está presente em várias palavras diferentes, certo? Mas todas essas palavras diferentes vão carregar um significado que sempre vai ser associado à terra, a esse radicalzinho, certo? Então vejamos a palavra terroso. Uma coisa que é terrosa é uma coisa que tem cor, aparência, natureza ou mistura de terra, certo? O terreiro é um espaço de terra plano e largo, mas também é um local de celebração de cultos afro-brasileiros. E por que terreiro também é local de celebração? Porque o local de celebração geralmente é um espaço de terra plano e largo, certo? O verbo desterrar significa fazer sair da terra, do país, ou banir. E a palavra conterrâneo é aquele que é da mesma terra. Então vejam que essas palavras pertencem à mesma família. Por que elas pertencem à mesma família? Porque todas têm o mesmo radical. Todas têm um significado associado à terra, mas são palavras diferentes, certo? Então, portanto, são da mesma família. A desinência. A desinência é um tipo de elemento que mostra variações acessórias. Isso é bastante importante. No caso dos substantivos, adjetivos e pronomes, as desinências vão marcar gênero, que significa masculino e feminino, e número, singular e plural. Agora, os substantivos e adjetivos têm um terceiro tipo que só vale para eles, que é o caso do grau, é a variação de grau. Que no caso dos substantivos podem ser aumentativo e diminutivo, certo? E no adjetivo pode ser comparativo e superlativo. A gente vai ver alguns exemplos logo em seguida, a gente vai entender melhor isso aqui. Agora, as desinências nos verbos vão marcar coisas diferentes. Vão marcar pessoa e número, e também modo e tempo. A gente vai ter uma aula só para ver conjugação verbal, e a gente vai ver com bastante cuidado isso aqui. Mas por enquanto é importante vocês entenderem, conhecerem, saberem que o verbo também leva desinência, certo? Eu trouxe um exemplo aqui também do verbo estudar. Por exemplo, eu digo eu estudo. Estude é o radical da palavra, certo? Aquele ozinho no final vai indicar ao mesmo tempo primeira pessoa e singular. Agora, quando eu digo nós estudamos, estude ainda é radical, e aquele amos no final vai indicar ao mesmo tempo primeira pessoa e plural. Como eu disse, a gente vai ter uma aula só para isso, então não se preocupe. Os graus. Então vamos ver com um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado o que são os graus, certo? Aumentativo e diminutivo. Lembrando que aumentativo e diminutivo são só para substantivos. Então tá. O aumentativo pode indicar um tamanho grande, como no exemplo casarão, que é uma casa grande. Ou também pode ter um sentido pejorativo, certo? Como nos exemplos de narigão ou porcalhão. Agora, o diminutivo pode indicar um tamanho pequeno, certo? Como no exemplo pratinho, um prato pequeno. Ou pode ter também um sentido afetivo ou até de desprezo. Então, por exemplo, nesses exemplos aqui, mãezinha, no sentido de afetivo, né, no sentido de carinho. Ou também nesse exemplo, cantorzinho, no sentido de desprezo, quer dizer, um cantor qualquer, um cantor que não vale nada, um cantor ruim, certo? Agora o comparativo e superlativo. Lembrando, comparativo e superlativo são só para os adjetivos.
O comparativo pode indicar que um ser tem uma qualidade superior, igual ou inferior a outro. Ou seja, como o próprio nome diz, comparativo, ele vai fazer uma comparação, certo? Uma comparação entre duas coisas. Essa comparação pode querer dizer que o primeiro é superior ao segundo, que o primeiro é igual ao segundo, ou que o primeiro é inferior ao segundo, certo? Agora, o superlativo pode indicar que um ser tem uma qualidade em um alto nível, como nesse exemplo aqui, Paulo é capacitadíssimo. O Paulo não é só capacitado, ele é muito capacitado, então ele é capacitadíssimo, certo? Também pode querer dizer, o superlativo, que essa qualidade é maior ou menor do que em comparação a outros. Por exemplo, nesse exemplo aqui, Maria é a mais estudiosa da escola, certo? Entre todas as pessoas da escola, Maria é a mais estudiosa. A gente poderia dizer também que Maria é a menos estudiosa, querendo dizer que, considerando todas as pessoas da escola, a Maria é a menos, certo? Bom, vamos ver então os exemplos de cada desinência para a gente fixar bem o que é cada uma, certo? Vamos ver os de gênero. Por exemplo, o substantivo garoto, certo? O radical da palavra é garote. E o que eu sublinhei ali foram as desinências de gênero, garotô e garotá. Então percebam que o sempre vai funcionar como desinência de masculino. E o a vai funcionar sempre como desinência de feminino. Agora vamos ver o adjetivo agitado. O radical é agitade, certo? Acaba no D. E eu coloquei o O e o A para indicar gênero, certo? Agitado, ou seja, o substantivo que ele qualifica é masculino, então agitado. Por exemplo, garoto agitado. Ou a desinência a de feminino, indicando que o substantivo que o adjetivo qualifica, certo? É feminino. Então, por exemplo, garota agitada. Também tem os exemplos de pronome, por exemplo, ele e ela. O e também pode funcionar de vez em quando como uma desinência de masculino, certo? Então, o masculino sempre pode ser o ou e. A maioria das vezes vai ser o. Em alguns casos, como no pronome, funciona como e. Então a gente vê, por exemplo, ele ou ela, certo? Masculino, feminino. Agora nos pronomes demonstrativos, por exemplo, este e esta. O e funcionando como masculino, o a como feminino, certo? Ou também nos pronomes possessivos, meu e minha. Meu como masculino e minha como feminino. Vamos ver então os exemplos de número. Veja que eu peguei as mesmas palavras, os mesmos substantivos, os mesmos adjetivos e os mesmos pronomes. Tudo que eu fiz nesses casos foi acrescentar um S. E é isso que é importante entender aqui. O S sempre vai ser uma marcação de número. Sempre que você quer dizer que alguma coisa tem mais de um, por exemplo, mais de um garoto, mais de uma garota, você vai acrescentar um S. O S sempre vai ser a marcação de plural. Enquanto que se você não usar o S, você vai estar dizendo que uma coisa é singular. Certo? Vamos ver os exemplos então de grau aumentativo e diminutivo. Sempre lembrando que são só para substantivos. Eu peguei então a palavra garota, certo? Garoto e garota, e coloquei no aumentativo, garotão e garotona. Certo? O mesmo radical, garote, acrescentado da desinência de grau. Garotão, no caso de masculino, aumentativo masculino, e garotona, aumentativo feminino. Mesma coisa aqui, chapelão, certo? Um chapéu grande, e janelona, uma janela grande. Agora diminutivo. As mesmas palavras, certo? O mesmo radical, agora acrescentado da desinência de diminutivo. Garotinho, um garoto pequeno, garotinha, uma garota pequena, assim como chapéuzinho e janelinha. Então, os exemplos de grau comparativo e superlativo. Lembrando, só para os adjetivos. Eu posso dizer, por exemplo, que um garoto ele é mais agitado que alguém. Por exemplo, Maria é mais agitada que João. Querendo significar uma superioridade, certo? Eu posso dizer também que Maria é menos agitada que João. Querendo dizer que ela um significado de inferior. Agora, quando eu quero dizer que eles são iguais, eu vou usar o tão quanto. Então vai ficar João é tão agitado quanto Maria. Ou Maria é tão agitada quanto João, significando uma igualdade.
certo? Uma comparação de igualdade. Agora, os exemplos de superlativo. No caso do agitado, certo? Adjetivo agitado, eu vou adicionar o íssimo, certo? Quer dizer que, por exemplo, João é agitadíssimo, no sentido de ele é muito agitado. Assim como posso dizer também, Maria é agitadíssima, certo? Sempre acrescentando esse íssimo ao adjetivo. Também tem aquele segundo uso de superlativo que é indicar que essa qualidade é maior ou menor do que comparado a outros, certo? Esse exemplo aqui, Gabriel é o mais esforçado da família. Quer dizer que entre todos os membros da família, Gabriel é o mais esforçado. A gente também pode dizer Gabriel é o menos esforçado, querendo dizer que entre os membros da família, ele é o que é menos esforçado, certo? Agora a vogal temática e tema. A vogal temática prepara um radical para receber desinências, certo? E o tema é o radical preparado pela vogal temática. Isso quer dizer que o tema é um radical que já está junto com uma vogal temática, certo? Vamos ver esse exemplo. Exemplo do verbo comer. O radical desse verbo é come, beleza? E esse verbo precisa se juntar à desinência de infinitivo, o R. O que quer dizer esse infinitivo? É a forma de dicionário. Quando você vai procurar um verbo no dicionário, você vai encontrar ele nessa forma, com essa terminaçãozinha aí de R, certo? Por exemplo, comer, ou voar, ou fazer, enfim. O problema é que no português a pronúncia do radical com junto com R não é possível. Esse combro não é possível pronunciar dessa forma. Então, por isso que a gente usa a vogal temática. Nesse caso, a gente vai usar a vogal temática E. Então, a gente pega o radical com, junta com a vogal temática e vira o tema, ou seja, radical junto com vogal temática, come, certo? E agora a palavra está pronta para receber o R e se completar em comer, beleza? Afixos. Os afixos são elementos adicionados a radicais ou palavras para formar palavras novas, certo? E esse processo sempre vai mudar o significado original dos radicais ou palavras. Isso é bem importante entender, certo? Bom, e os afixos que se colocam antes do radical palavra vão se chamar prefixos. Os que se colocam depois são os sufixos. Vamos ver esses exemplos aqui. Prefixos de compor e repor. Veja que o radical é por, e eu estou acrescentando esses elementos aqui antes desse radical. Então, compor e repor. Mesmo radical, só que com prefixos diferentes. Mesma coisa aqui. Os exemplos terroso e terreiro. Eu tenho o radical terre, certo? E eu acrescento no final da palavra, né, no final do radical, o sufixo. Beleza? E nesse caso pode surgir a dúvida: o que é desinência e o que é sufixo, certo? Qual a diferença entre desinência e sufixo? Afinal, os dois são colocados no final das palavras, certo? E é verdade, os dois são colocados no final, mas vejam que diferença. A desinência é sempre uma variação acessória, enquanto o sufixo altera o significado da palavra. Então vamos ver esses exemplos. Quando eu digo terras ou terrinha, a palavra continua a mesma. Quando eu digo terras, eu simplesmente estou dizendo terra, só que mais de uma terra. Ou seja, eu estou dizendo que é terra no sentido plural, beleza? Assim como terrinha, eu estou colocando simplesmente no diminutivo. Eu posso estar querendo dizer que é uma terra pequena, ou que é uma terra que é importante para mim, como minha terrinha natal, certo? Ou posso também estar desprezando essa terra, dizendo que é uma terrinha qualquer, mas sempre eu estou me referindo à terra nesses casos, certo? A palavra continua a mesma, mas tem uma variação que é acessória, como singular ou plural, ou no caso do grau, beleza? Agora, quando a gente vê essas palavras aqui, terreiro ou terremoto, são palavras com significados diferentes, certo? Elas têm o mesmo radical, que é o terre. O significado dessas palavras sempre vai ser associado à terra, mas são coisas diferentes. Por exemplo, terreiro. Terreiro, a gente viu, é um espaço, é um pedaço largo de terra, ou que também pode ser um local de celebração de cultos afro-brasileiros. Perceba que o significado da palavra já mudou. Eu já não estou falando de terra, mas estou falando de um tipo de terra específico, certo? Que pode ser um espaço largo e aberto de terra, ou também espaço para cultos.
Assim como o terremoto. Tem o radical ali, TR, é associado à Terra, mas eu estou falando de uma movimentação na Terra, certo? Que é o terremoto. Então perceba que eu já não estou falando da mesma coisa, apesar de ter o radical de Terra. São coisas diferentes, certo? Então, essa é a grande diferença entre os dois. A desinência sempre vai ser uma variação acessória, e o sufixo sempre vai alterar o significado da palavra, certo? Do radical da palavra em que ele está se encaixando. Bom, por fim, vamos ver as classes variáveis e invariáveis. As classes de palavras variáveis vão ser as classes que vão poder receber desinências, beleza? As desinências que a gente já viu aqui. As classes invariáveis vão ser as classes que não vão receber qualquer tipo de desinência. Então vejam as listas aqui. As classes variáveis são os substantivos. Como a gente viu, os substantivos podem variar em gênero, número e grau. Os adjetivos, que também vão variar em número, gênero e grau. Os artigos, se vocês lembrarem bem, eu falei para vocês que os artigos são quais? O a, os as, e uma, uns, umas. Vejam que os artigos também variam em gênero e número, certo? O e a, o os e as, certo? O s é sempre marcação de plural. O uma, e uns e umas, certo? Os pronomes também são variáveis, como a gente viu, beleza? Tanto os pronomes pessoais, como os demonstrativos e os possessivos. Os verbos, como a gente viu também, e vai ver ainda melhor numa aula sobre conjugação. E alguns numerais. Que numerais são esses? Os números 1 e 2. Porque vejam que eu posso dizer um carro, mas posso dizer uma casa, certo? O 1 pode variar em gênero. Eu também posso dizer dois carros ou duas casas, também variando em gênero, certo? São os únicos numerais que vão ter uma variação, certo? Ou seja, são os únicos numerais que vão poder receber desinências. Agora, as classes invariáveis são os advérbios, as preposições, os numerais restantes, beleza? As interjeções e as conjunções. Ué, mas conjunção, parece que você não falou disso, professor. Pois é, a conjunção eu não quis falar agora. É uma classe de palavras que vai ser melhor compreendida se a gente ver um pouco mais para frente. A gente ainda vai ver a conjunção e vocês vão entender bem como que essa classe funciona, mas no momento certo, beleza? Uma coisa importante dizer também é das preposições. Na aula sobre preposição, eu falei que as preposições poderiam se juntar com artigos. E vocês talvez pensem que isso é um tipo de variação. Não é, porque o artigo não é uma desinência, certo? Quando ele só se junta com as preposições. Isso não quer dizer que eles sejam desinências, certo? Porque não é um sentido acessório, enfim, o artigo é uma classe própria, beleza? E bom, acho que por hoje é o que eu tinha para mostrar para vocês, certo? E eu vejo vocês então na próxima aula, que eu vou falar sobre formação de palavras. A gente vai reutilizar todos esses conceitos que a gente viu nessa aula na próxima, inclusive para os exercícios também, beleza? Então, um abraço, até mais.